Mas agora eu quero falar um pouquinho de economia e da manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está perdendo um pouquinho a paciência com a maneira como se tem analisado a política econômica do atual governo. O ministro chamou de falta de honestidade intelectual de quem só critica os rumos que estão sendo tomados pelo governo Lula nessa terceira gestão para o setor da economia. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, se você concorda com o ministro quando ele diz que os antecessores dele, principalmente o Meirelles lá no governo do Temer e também o ministro do governo de Jair Bolsonaro, gente do céu, escapou a cabeça. Paulo Guedes. Paulo Guedes, pelo amor de Deus, a gente fala do Paulo Guedes todo santo dia, a Langani menciona o nome dele todo dia. É sexta-feira. O ministro Paulo Guedes e o ministro Henrique Meirelles, que eles também não entregaram superávites sustentáveis em suas gestões. Qual que é o teu ponto de vista, hein, Piperno? Mentiu o ministro? É claro que não. Você pode discutir os números hoje, né, os números que ele exibe hoje. Mas quando ele fala que os antecessores não entregaram superávit sustentável, ele está falando a verdade. Bom, primeiro, o último superávit indiscutível que o Brasil teve foi em 2013. 2014, o último ano do Dilma I, ainda com o ministro Manteiga, déficit. Aí, nos 4 anos, Dilma e Temer, os ministros da Dilma e o Meirelles, déficit. Aí, 19, Paulo Guedes, déficit. 20 e 21 também seria desonesto a gente criticar a condição do ministro Paulo Guedes, porque foram 2 anos atípicos por conta da questão da pandemia. Deixar isso de lado. Mas eu quero... Então, todos os 7 anos anteriores, déficit. Aí tem o famoso e controverso superávit de 22. Superávit de 22, há fartos registros das contas que o ministro Paulo Guedes deixou para o sucessor. Precatórios, INSS, conta com governos, dívidas com governos e municípios, a questão do ICMS, tudo isso. Deixando tudo isso, ele dá o superávit lá de 55 bilhões. Ora, se tivesse agido por critérios mais, digamos, convencionais, esse superávit teria ocorrido? Não. Agora, você pode contestar o déficit de hoje. Se é maior, se é menor e tal. Há uma discussão. O ministro, por exemplo, ele tem usado. Quem falou em 0,09 e tal... Inicialmente foi, inclusive, o presidente. O ministro, na semana passada, falou, olha, estabelecemos novas regras e tal para exatamente... Para fechar as contas. Não, para exatamente mostrar o número real. E o ministro já falou em 40 e poucos bilhões, porque tem que incluir os créditos especiais. O que previa lá, acabou-se é uma outra coisa. Mas o déficit é de 40 e poucos bilhões. Ponto. Não tem... que inventar muito em relação a isso. Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, é desonestidade intelectual dizer que o que estava lá atrás era um bom exemplo de sustentabilidade fiscal. É que é o seguinte, o Tesouro Nacional divulgou o déficit do governo em 2024 nessa quinta-feira. O que ele coloca, né? Que os 2 primeiros anos do governo Lula teve um déficit primário equivalente a 1,19% do PIB. No governo Temer, quando a gente fala de setembro de 2016 até 2018, o déficit foi de 2,09%. E no governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, foi de 2,43%. Mas a gente lembra que foi um período longo também de pandemia. A questão é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que mesmo com a pandemia, não significaria que, se a gente tirasse a pandemia, o governo Bolsonaro teria, por exemplo, bons resultados. É isso que o ministro joga nessa avaliação. Agora, quando a gente fala do déficit que foi divulgado pelo Tesouro Nacional, que é de 11,032 bilhões em 2024, a gente tem que lembrar que essa conta, ela exclui 32 bilhões de reais, quase 32 bilhões em despesas extraordinárias que não serão contabilizadas nessa meta fiscal. Gustavo Segré, eu vi que você está com um papelzinho aí, o que foi? Estou com um papelzinho. Primeiro me permita responder ao ministro com total respeito que o Brasil nos últimos 10 anos teve 2 desastres econômicos. Um desastre econômico, Dilma Rousseff, outro desastre econômico, a pandemia. O que fez o Henrique Meirelles como ministro da Economia do governo Temer foi um milagre, porque devemos lembrar, 1999, a economia brasileira se apoia em 3 pilares: superávit fiscal, meta por inflação com Banco Central relativamente autônomo e liberdade de câmbios.
Esses três pilares se mantiveram no primeiro e no segundo governo do presidente Lula, no segundo já começando a perder um pouco esse foco. Dilma Rousseff estourou isso e o governo do Dilma termina apoiando apenas um, que era a liberdade cambial. O Brasil não tinha superávit fiscal e não estava dentro da meta por inflação. O Henrique Meirelles consegue trazer a meta por inflação de novo. Não conseguiu ainda o superávit fiscal, mas estava muito melhor encaminhado com uma proposta sobre o teto de gastos, que esse governo destruiu erradamente. Aí aparece a pandemia, logicamente, as contas foram para o espaço. E o Paulo Guedes consegue, mesmo com esse desastre econômico pandêmico, equilibrar as contas de novo. E colocou superávit fiscal e colocou a liberdade cambial. Faltou a meta por inflação, mas vinha com 2 anos terríveis em termos de inflação. Então, nesse sentido, eu acho que é pouco elegante por parte de um ministro que não consegue cumprir a meta falar de outros ministros que já passaram. Sustentabilidade com um governo que maquia as contas? Não é sustentável, não. Que foi, Piperno? 2019 não teve pandemia. 2019 não teve pandemia, já era Paulo Guedes, já havia estouro da meta e já havia também, não se seguia o teto, né? O governo também buscava exatamente esses créditos extraordinários para fechar as contas. Fala, Gani. Olha só, primeiro que o Henrique Meirelles, ele herda uma situação, Evandro, muito complicada. No governo Dilma Rousseff, um déficit primário de magnitude de pandemia, sem ter tido uma pandemia. O governo gastou horrores. Toda a crise fiscal começa em 2013, né? Precisamente quando há uma aceleração do gasto público, ali fica evidente. Em 2014 há a reversão do superávit primário, pela primeira vez a gente começa a ter déficit primário. Então, o Henrique Meirelles, ele foi fundamental, ele arrumou a casa do Brasil, ele criou uma regra institucional que foi muito boa, que foi o teto de gasto. A partir daí, o déficit primário começou a reduzir. O endividamento também começou a estabilizar. E veio o governo Bolsonaro e dá continuidade a isso. Aprova a reforma da Previdência em 2019, fundamental para as contas públicas, mas no meio do caminho havia uma pandemia. Ele não contava com isso ali, o ministro Paulo Guedes. Apesar da pandemia, consegue entregar relativamente bem as contas públicas. Eu concordo com o Piperno que uma parte ali de precatórios não foram pagos, é verdade, e se tivessem sido pagos, eu já fiz essa conta, Evandro, seria um déficit na ordem de 0,10% do PIB, muito melhor do que a gente tem hoje. E aí vem o governo Lula, e a partir daí eu vejo uma piora nos fundamentos fiscais, principalmente na PEC de transição, começa a gastar muito. No fim da regra do teto e a substituição pelo frágil arcabouço fiscal e depois um pacote fiscal, o famigerado pacote fiscal, que abre a possibilidade de isenção tributária sem uma contrapartida de gastos. Não à toa que o mercado financeiro reagiu muito mal a toda essa piora fiscal. Fala aí, Zé. Eu considero um marco, eu tenho que lembrar aqui, um marco do controle fiscal foi no governo Fernando Henrique, quando ele aprovou na Câmara a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu lembro que essa dificuldade fiscal ela não é exclusiva da União. Estados e municípios sofrem muito com isso, com gastos acima da possibilidade de arrecadação. E a Lei de Responsabilidade Fiscal veio colocar um freio ali nos gastos, né? Principalmente de funcionários. Era uma farra, né? Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu devo dizer o seguinte, não houve o déficit zero, é a chamada contabilidade criativa, né? E os governos fazem essas mágicas para mostrar, olha, estamos gastando, mas isso não entra no gasto, na coluna de gastos e tal. É uma contabilidade criativa mesmo. Mas eu considero que é uma estrutura do Brasil. O orçamento desenha exatamente essa dificuldade que Lula tem, que o próximo tem, que o outro terá em controlar os gastos, porque os gastos crescem organicamente e a arrecadação não. Olha bem, a crescer a arrecadação não funciona, está provado. Houve um aumento recorde de arrecadação e continuou com déficit.
Não teve o déficit, tal déficit zero, né? É o que eu falei ironicamente aqui, é um superávit negativo.